Você já imaginou o que acontecia entre as paredes escuras de uma taverna medieval, enquanto lá fora o mundo ruía em guerras, fome e silêncio? Não era só vinho e música, era um abrigo de almas quebradas, um teatro de segredos sussurrados à meia luz, onde cada olhar podia esconder um crime ou uma confissão. Hoje, você vai atravessar essa porta comigo e talvez descubra que ainda existe um pouco dessa escuridão dentro de você. Você já sentiu como se existisse uma porta dentro de você, que você nunca teve coragem de abrir? Uma porta antiga, de madeira rústica, úmida pelo tempo e pelos segredos que carrega. Uma porta que range antes mesmo de ser tocada. Ela não leva a um lugar físico, leva a uma memória ancestral. Algo enterrado tão fundo que às vezes você se convence de que não está mais lá. Mas está. E em noites silenciosas como esta, ela sussurra. Hoje eu quero que você atravesse essa porta comigo. Vamos caminhar até um lugar que não aparece nos mapas, mas que mora nas sombras da nossa imaginação. Uma taverna esquecida pelo tempo, onde os ecos da culpa, do desejo e da dor se transformam em vinho barato e histórias murmuradas. Lá dentro, cada rosto é um enigma, cada gole tem gosto de passado, e cada silêncio esconde mais do que revela. O que você vai ouvir aqui talvez te assombre, ou talvez te liberte, porque essa não é só uma história sobre uma taverna medieval, é sobre aquilo que você também tentou esquecer. A chuva caía como quem tenta lavar um mundo que se recusa a mudar. O céu era um teto sem cor, pesado e sem perdão. E entre a lama da estrada e os passos indecisos, ele caminhava com a cabeça baixa e a alma ainda mais curvada. O capuz escondia um rosto cansado, mas era o olhar que gritava. Havia algo que ele precisava encontrar, ou talvez algo do qual tentava fugir. A vila parecia deserta, como se o tempo ali tivesse parado por tédio ou por medo. Foi então que ele viu. A porta de madeira, deformada pela umidade dos séculos, tremia levemente com o vento, ou com o que havia lá dentro. Era uma taverna. Nenhuma placa, nenhum nome. Só uma vela acesa do lado de dentro, tremulando como um convite envenenado. Ele parou diante dela por longos segundos, como se uma parte dele quisesse voltar, desaparecer no nevoeiro e fingir que nunca esteve ali. Mas seus pés não obedeceram. O rangido da madeira ao se abrir foi mais alto que o trovão. Não porque realmente fosse, mas porque ali dentro tudo parecia mais denso. O som, o ar, o calor. A penumbra era cortada apenas pela luz fraca das chamas e pelo cheiro de fumaça, vinho derramado e suor antigo. Ele entrou. E nesse exato momento, como se fosse um ritual ensaiado há séculos, todos pararam de falar, mas ninguém o olhou diretamente. O estranho caminhou até um canto. Os olhos analisavam tudo, mas fingiam distração. A madeira sob seus pés estalava como se lembrasse de cada alma que já passou por ali. E havia muitas. A lareira queimava, mas o calor não o tocava. Era como se a própria taverna o rejeitasse. Ou pior, como se já o conhecesse. Como se soubesse exatamente por que ele estava ali, antes mesmo que ele soubesse. A taberneira, uma mulher curvada pelo tempo e por segredos que o mundo nunca exigiu que fossem contados, passou por ele. Deixou um copo em sua mesa. Ele não havia pedido nada, nem mesmo havia falado. O vinho estava ali, vermelho, denso, e o silêncio da sala retornou aos poucos, como se a cena fizesse parte da rotina. Como se aquela taverna tivesse feito isso muitas vezes antes, como se ele fosse só mais um, no ciclo. Do outro lado da sala, um homem começou a tocar um instrumento estranho, quase desafinado. A melodia era triste, mas havia algo nela que o fazia querer fechar os olhos e fugir, porque aquela música contava uma história, e a sensação era de que aquela história, de algum modo, era sobre ele. Mas como? Ninguém ali o conhecia. Ele tinha certeza disso, ou pensava que tinha, e mesmo assim os detalhes batiam. Um cavaleiro, um juramento quebrado, uma traição. A música narrava como ele foi abandonado por seus companheiros e condenado à morte por confiar nas palavras erradas.
O estranho apertou os punhos. O copo tremia em sua mão. Não era possível. A letra era apenas uma canção qualquer, certo? Mas e se não fosse? E se aquela taverna não fosse apenas um lugar, mas um espelho? Ele fechou os olhos por um segundo. O som da lareira, os passos lentos ao fundo, o murmúrio da melodia que seguia. Era como se tudo girasse ao redor dele, como se cada olhar de canto de olho o empurrasse mais fundo. Aquilo não era uma visita casual. Era um retorno. Mas retorno a quê? A culpa? A verdade? Ou a uma versão esquecida de si mesmo, que aquela noite iria obrigá-lo a encarar? A mulher de olhos fundos estava parada ao lado de sua mesa. Ele não percebeu como nem quando ela chegou ali. Seus pés descalços não faziam barulho, e seu vestido parecia feito da própria escuridão. Ela não dizia seu nome, nem perguntava o dele. Só o olhou por tempo demais, como quem reconhece alguém, ou como quem finalmente reencontra um fantasma. Quando falou, sua voz era baixa, mas carregava o peso de séculos. Nem tudo deve ser dito aqui dentro. Algumas histórias não querem ser lembradas. O viajante quis responder, mas a garganta estava seca. O vinho ainda não tinha sido tocado. E mesmo assim, o gosto de ferro já queimava sua boca. O que ela quis dizer com aquilo? Era um aviso? Uma ameaça? Ou apenas mais um enigma dentro de tantos? Mas o que mais o inquietava era o modo como ela o olhava. Não com medo, não com pena, mas como quem sabia exatamente o que ele havia feito. Como se sua alma estivesse nua naquela mesa. Antes que pudesse reagir, ela se afastou. Deslizou pela sala como uma sombra líquida e desapareceu entre os outros corpos cansados da taverna. E então, do fundo do salão, um novo som rompeu o murmúrio. Uma melodia estranha, rústica, tocada por um homem que mais parecia parte da mobília do que um artista. O bardo estava sentado em um banco gasto, os dedos trêmulos, a barba desgrenhada e os olhos vazios. Mas ao tocar, algo vivo emergia dele. A canção era lenta, triste, e falava sobre um cavaleiro que havia traído seu rei. Um homem que, por ganância ou medo, havia entregado segredos a um inimigo, que assistira à morte de inocentes e, no fim, fora enforcado numa árvore solitária, enquanto os corvos cantavam sua sentença. O estranho tentou não se afetar. Pensou, é só uma história. Só mais uma canção dessas velhas, repetidas 1000 vezes em cada vilarejo. Mas havia algo nos detalhes, algo específico demais. Ele olhava o bardo com mais atenção agora. A música parecia não ser para todos. Ela era para ele. A letra soava como uma confissão antiga, como se tivesse sido escrita com seu sangue. O bardo não sorria, não o encarava diretamente, mas cada palavra cortava como lâmina. E o mais assustador é que o bardo parecia saber. Parecia cantar não para entreter, mas para lembrar, para punir. Um arrepio subiu pela espinha do viajante. Lembranças vagas começaram a vir. Imagens distantes, sons abafados, rostos distorcidos pela névoa da memória. Era como se aquela música estivesse puxando fios invisíveis dentro dele, desatando nós que ele havia feito questão de esquecer. E quanto mais ele tentava se convencer de que era coincidência, mais o nó apertava. Ele levou a mão até o copo de vinho. Pensou em beber, talvez para quebrar o feitiço, talvez para calar a música. Mas no reflexo do líquido escuro, viu algo que não era seu rosto. Não exatamente. Era ele, mas não como estava agora. Era uma versão mais jovem, mais arrogante, mais perigosa. A imagem piscou como uma lembrança interrompida e desapareceu. A música chegou ao fim, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Como se todos estivessem esperando por sua reação. Como se aquele fosse o momento exato em que tudo deveria mudar. O viajante olhou em volta, tentando encontrar lógica naquele cenário. Mas não havia lógica. Só códigos, sinais, olhares e o sentimento crescente de que aquele lugar sabia demais. Ele recostou-se no banco, respirou fundo, mas a respiração parecia falha, incompleta, porque havia algo no ar.
Não apenas fumaça de vela e madeira queimada, mas expectativa, a sensação de que algo estava prestes a ser revelado, algo que ele mesmo enterrou, mas que a taverna, de algum modo, decidiu desenterrar naquela noite. Porque naquela sala abafada, ninguém era apenas o que parecia ser, e ele menos ainda. A madeira range sob seus pés enquanto ele se levanta lentamente. Algo metálico brilha discretamente sob a luz trêmula da vela mais próxima. Ele abaixa. Um anel. Simples, pesado, antigo. Mas o brasão esculpido em sua superfície paralisa seu corpo por alguns segundos. Um símbolo esquecido, um selo que ele já viu antes, mas não em livros ou histórias. Em sua própria mão, ou na de alguém que o olhava como irmão. Antes da queda. Ele segura o anel como quem segura um coração. Não entende como ele veio parar ali. Será que caiu do bolso? Foi deixado por alguém? Ou seria mais uma provocação? Um lembrete? O frio metálico do objeto contrasta com o calor da sala, mas combina com o que começa a invadir seu peito. Um tipo de angústia que não se pode explicar em palavras. Algo entre a culpa e o reconhecimento. Como reencontrar o cheiro da casa onde você cometeu um erro imperdoável. Seus olhos vasculham o salão em busca de alguma explicação, mas todos parecem alheios. Conversam baixo, bebem devagar, vivem como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabe que não é coincidência. Aquele anel está ali por um motivo. Um chamado silencioso. Um recado que não foi escrito. E mesmo que ninguém diga uma palavra, ele sente. A taverna está contando uma história. A dele. E ela não será gentil. De repente, a sala parece mais escura. Ou talvez seus olhos estejam mergulhando demais para dentro. Porque agora, por um breve segundo, tudo muda. As chamas piscam. As vozes se desfazem. E ele não está mais ali. Ou está, mas em outro tempo. A mesma taverna, sim. As mesmas paredes tortas. O mesmo cheiro de lenha molhada. Mas os rostos ao redor são outros. Roupas diferentes. É um salto no tempo. E ao fundo, ele se vê. Mais jovem, mais ereto, mais cruel. A cena é breve, mas cortante. Ele está sentado exatamente onde estava agora. Mas há algo no olhar daquela versão dele que arrepia até os ossos. Arrogância, frieza, uma autoridade sombria. Ele está rodeado de homens que o obedecem. E em sua mão, o mesmo anel. Ele fecha os olhos, como se pudesse apagar o que viu. Mas quando os abre, está de volta. O presente retorna. Mas não é mais o mesmo. Algo que estava trancado se abriu. O vinho entorna sobre a mesa enquanto sua mão treme. O líquido vermelho escorre pelas bordas e pinga no chão em silêncio. Mas o som ecoa dentro dele como uma batida de tambor. Os olhares ao redor parecem não reagir. Como se já soubessem que isso aconteceria. Como se aquele vinho derramado fosse apenas o primeiro sinal. Um aviso ritualístico. Ele respira fundo, tentando controlar o pânico. Mas o corpo está em guerra com a mente. Ele tenta se levantar, mas as pernas resistem. Como se o chão tivesse criado raízes ao redor de seus pés. Uma presença se aproxima. Um vulto à porta. Um novo forasteiro, de capa vermelha, entra na taverna. Os olhos do estranho são frios, fixos, intocáveis. E por alguma razão absurda, ele sabe quem é. Mas não lembra o nome. Não lembra de onde. Só sente. Sente que aquele homem não veio por acaso. Cada passo do homem da capa vermelha faz o chão gemer. Mas ninguém reage. Ninguém parece vê-lo. Só ele. É como um espectro privado. Um carrasco feito sob medida. Os olhos daquele homem não julgam, apenas observam. Como quem espera que você lembre sozinho o motivo de estar sendo observado. E essa é a parte mais cruel. O silêncio. O silêncio que exige confissão sem pronunciar uma acusação. O viajante baixa os olhos. O anel ainda está em sua mão. O suor já o tornou escorregadio, mas ele não solta. Porque sabe, largar aquilo agora seria negar o que veio buscar. E no fundo, ele sente que aquela noite só pode acabar de um jeito. Ou ele se lembra de tudo, ou será lembrado à força. O jogo não é sobre escapar, é sobre encarar. E talvez, sobre pagar.
A taverna parece respirar em uníssono. Uma respiração lenta, ancestral, como de uma criatura adormecida que começa a acordar. O viajante volta a sentar, mas agora ele não é mais só um homem cansado. É uma peça reposicionada em um tabuleiro antigo, e ele sente: o próximo movimento está prestes a acontecer. Ele mal teve tempo de reorganizar os pensamentos quando percebeu. Do canto da sala, 3 figuras que antes pareciam parte da mobília, agora o observavam com uma presença impossível de ignorar. Sentados em uma mesa isolada, à meia luz, estavam um velho de olhos gastos, uma mulher de olhos fechados, cega talvez, e um garoto que não falava. Nenhum deles sorria. Nenhum deles piscava. Mas todos esperavam por ele. O estranho hesita. Aquele olhar trino não é casual. É um chamado. A sensação de ser puxado por cordas invisíveis cresce no peito. Como se aquela mesa, aquela configuração exata, tivesse sido reservada para ele. Não hoje, não agora, mas anos atrás. Séculos, talvez. Ele caminha até eles com passos pesados. Os demais clientes da taverna continuam suas conversas mornas, como se não notassem o que estava acontecendo, como se não pudessem. Ao se sentar, o silêncio se adensa. O velho respira fundo e mexe os dedos ossudos sobre a mesa. A mulher cega continua imóvel, mas seu rosto está virado para ele com precisão absurda, como se pudesse enxergar melhor que todos ali. E o menino apenas observa, sem piscar, sem reação. É um julgamento, não com leis, não com voz, mas com presença. Uma cobrança silenciosa de tudo o que foi feito e de tudo que foi escondido. O viajante tenta falar, mas a garganta se fecha. O ar parece denso como lama. Um novo copo é colocado à sua frente. Desta vez, ele não hesita. Bebe, porque sente que precisa. Porque algo dentro dele diz que essa bebida não é para relaxar. É para lembrar. E logo no primeiro gole, uma imagem explode na sua mente. Um rosto, um cavalo, uma voz implorando para não ser entregue. O grito abafado de quem confiava e foi traído. Ele segura a borda da mesa com força. A madeira pressiona contra seus dedos. Está acontecendo. A história está voltando. A memória, que ele empurrou para os abismos mais profundos da mente, está escalando de volta, sangrando, gritando. A mulher cega, sem mover os lábios, parece emitir um som agudo, uma espécie de lamento quase inaudível. O velho fecha os olhos. O garoto finalmente pisca. E ali, naquele gesto ínfimo, ele percebe. Eles sabem. O silêncio da taverna agora parece mais alto que qualquer grito. Cada pessoa no salão parece congelada. Ou talvez o mundo inteiro tenha parado para que aquele momento acontecesse. O viajante leva as mãos à cabeça. Sente o peso da lembrança se arrastar como correntes enferrujadas. E com ela, o rosto daquele que ele traiu. Não era um inimigo. Era um amigo. Um irmão de armas. E ele o vendeu por uma promessa vazia de glória. As imagens se sobrepõem como cortes mal feitos em uma tapeçaria emocional. A noite em que entregou o esconderijo. A sacola de moedas que caiu em sua mão. O silêncio que manteve por anos. E o rosto sem vida pendurado por uma corda, balançando ao vento. O mesmo vento que agora uiva do lado de fora da taverna, como se quisesse entrar e testemunhar. Mas ele sabe, já não há mais vento que lave aquela culpa. Ele encara o velho, espera palavras, espera alguma sentença, mas o velho apenas o observa, como se dissesse: você já está pagando. A mulher abre os olhos, e eles são completamente brancos, como se ela enxergasse por dentro. O menino toca sua mão por um instante, fria, gelada como pedra de sepultura, e então a mesa se desfaz. Não literalmente, mas simbolicamente. O julgamento terminou, não com punição, mas com exposição. O viajante se levanta cambaleando. O salão parece girar ao seu redor, mas ninguém o ajuda. Ninguém se importa, porque ali todos carregam algo, e o dele agora está exposto. A única certeza que ele tem é que não é mais o mesmo. Algo morreu naquela mesa, ou talvez tenha apenas acordado. Ele olha para a entrada da taverna.
O vulto de um novo visitante se aproxima. Mas antes disso, ele precisa subir. Porque lá em cima, alguém ainda grita. O som dos próprios passos era mais alto do que deveria. Madeira antiga, cansada, que reclamava a cada movimento. Mas o que realmente o assombrava era o que vinha do andar de cima. Um som abafado, uma mistura entre súplica e desespero. Um grito preso no tempo. Nenhum dos presentes na taverna parecia notar, como se o segundo andar fosse um lugar proibido ou ignorado por sobrevivência. Mas para ele agora era inevitável. Algo o chamava lá de cima. Algo que parecia conhecê-lo por dentro. Cada degrau parecia exigir um pedaço de sua alma. A luz das velas que iluminava o andar de baixo não o acompanhava. Lá em cima tudo era sombra. O ar mudava, mais frio, mais úmido, como se o tempo tivesse parado ali. E no fim do corredor, uma porta, fechada, trancada, mas viva. Não era uma madeira qualquer, era uma memória sólida. A mesma porta que aparecia em seus pesadelos sem contexto, em imagens noturnas que ele nunca entendeu. Agora ela estava ali, real. Ele se aproxima devagar. As mãos tremem, mas ainda seguram o anel. Uma intuição absurda invade seu corpo. Ele o encosta na fechadura e ela cede, não com um estalo, mas com um lamento. A porta se abre lentamente, revelando um quarto sombrio, tomado pelo tempo e pelo silêncio. Ali dentro, o cheiro não é de mofo, é de lembrança e culpa. O tipo de cheiro que só se sente quando se entra num lugar onde se sofreu ou se pecou. No centro do quarto, um espelho. Antigo, empoeirado, rachado em uma das bordas. O viajante se aproxima. E o que vê não é ele. Não exatamente. É uma versão dele mais jovem, com os olhos acesos de ambição e os lábios curvados em desprezo. É o homem que ele foi no auge da arrogância. No reflexo, aquela versão sorri, não de forma amistosa, mas como quem zomba do presente, como se dissesse: você tentou fugir de mim, mas eu sou você. Ele recua, mas o espelho não o deixa ir. A imagem se expande, mostra o quarto em outro tempo, um homem amarrado à cadeira, rosto ensanguentado, olhos fixos nele, implorando, não com palavras, mas com o olhar de alguém que acreditou até o último segundo, e que morreu acreditando. Era o mesmo homem da música, o mesmo dos pesadelos, o mesmo que ele entregou. O quarto era o local do crime. De joelhos, o viajante sente as lágrimas queimarem, mas não chora. Não há mais espaço para isso. Há um grito preso em sua garganta, mas ele não sai, porque ali, naquela sala, só existe uma verdade. Ele causou aquilo, não por engano, não por necessidade, mas por escolha. Uma escolha que abriu um abismo. E agora, ele olha para dentro desse abismo e vê a si mesmo. O chão range. Ele se levanta cambaleando, encara o espelho mais uma vez. A imagem ainda sorri, mas agora o sorriso parece cansado, como se soubesse que sua hora também está chegando. O espelho começa a trincar lentamente, como se não aguentasse mais sustentar tanto reflexo. E então, uma rachadura percorre seu centro. O som é sutil, mas definitivo. Algo quebrou. Algo que estava preso está se libertando. O viajante dá um passo para trás. A cadeira está vazia, mas ele ainda ouve a respiração, ainda sente a presença. Ele sabe que nunca mais poderá apagar aquilo, que carregar esse quarto na memória será sua nova sentença. Mas também sabe que finalmente se lembrou, e de certo modo, lembrar é o início do castigo. O silêncio do quarto agora é mais pesado. Não há mais o que dizer, nem o que negar. Ele sai devagar, fecha a porta, não com raiva, não com pressa, mas com a resignação de quem entende que certas portas não se trancam mais. Descendo as escadas, seu corpo parece mais leve, mas sua alma jamais será a mesma. Porque agora, o andar de cima vive dentro dele, e lá dentro, alguém ainda grita. Toda noite,
Ele ainda tentava processar as visões do andar de cima quando sentiu um arrepio, como se o ar tivesse mudado de densidade. Não era apenas um pressentimento, era uma presença. Um fio gelado que escorreu pela espinha e o fez virar lentamente para a porta da taverna. E lá estava ele, parado como se o tempo inteiro tivesse esperado o momento certo para entrar. Um homem de capa vermelha, com o rosto parcialmente encoberto pela sombra do capuz, mas com olhos que atravessavam tudo. O salão ficou mais frio. A chama da lareira pareceu baixar discretamente, como se curvasse diante daquela figura. Nenhum dos presentes reagiu à sua entrada. Continuavam imóveis, como se a chegada dele não fosse surpresa, mas parte de algo maior, parte de um roteiro já escrito. Só o viajante o via em foco. Só ele parecia sentir a gravidade daquele olhar fixo, calmo, quase solene, que dizia mais que 1000 palavras jamais poderiam. O homem da capa vermelha não carregava armas visíveis, nem armaduras, mas sua simples presença era como uma lâmina apoiada no pescoço. O viajante tentou evitar o contato visual, mas foi impossível. Havia algo naquele rosto, algo naqueles olhos, como se o tempo não os tivesse tocado, como se ele estivesse ali há séculos, apenas esperando por aquele reencontro. E aquele olhar não julgava, apenas sabia. Cada passo que ele dava em direção ao centro da taverna era calculado, silencioso, mas cheio de peso. O chão rangia como se reconhecesse o retorno de alguém importante, mas ninguém reagia. As conversas continuavam em um plano distante, borrado, como se estivessem sob feitiço. O viajante sentia o coração acelerar. Não havia ameaça visível, mas o corpo reagia como se estivesse prestes a enfrentar o passado encarnado diante de si. O homem da capa vermelha parou a poucos metros. Não disse nada, apenas o encarou. Mas naquele instante, o viajante teve a estranha sensação de já ter estado naquela exata posição, como um eco, um reflexo de algo que aconteceu ou que ainda aconteceria. Tentou lembrar, mas a mente, embaralhada pela culpa e pelo vinho, recusava as conexões. Até que um detalhe o perfurou. O broche de ferro preso ao ombro do manto vermelho. Era o mesmo símbolo esculpido no anel que ainda carregava. Um selo antigo, quase apagado, mas que agora queimava em sua palma. Não era coincidência. Não podia ser. Era um laço, um pacto, ou uma promessa quebrada. O homem da capa vermelha não precisava falar. Sua presença dizia tudo. Você me conhece. E a lembrança surgiu como uma lâmina embanhada há muito tempo sendo puxada de volta para a luz. As mãos do viajante começaram a suar. Ele sentiu os dedos perderem força. Precisou se apoiar na mesa para não cair. A cabeça latejava. O nome daquele homem não vinha, mas a emoção sim. Uma mistura de medo, respeito e dívida. Como se estivesse diante de alguém a quem devia mais do que podia pagar. Alguém que ele traiu? Alguém que o salvou? A resposta flutuava, mas não tocava a superfície. Por um momento, tudo desapareceu ao redor. A lareira, os clientes, a música distante. Só havia eles dois, olhos nos olhos, e aquele silêncio antigo que gritava em outra frequência. O homem da capa vermelha deu um último passo e parou. Não havia mais o que aproximar. Não ali. Ele apenas virou o rosto sutilmente, como quem diz, siga-me, e deu meia volta, caminhando em direção à mesa mais isolada da taverna. A cada passo dele, a taverna parecia respirar mais fundo, como se algo estivesse prestes a acontecer, como se a noite finalmente estivesse assumindo seu verdadeiro propósito. O viajante hesitou por um instante, mas sabia, não podia recuar agora. Era seguir, era encarar. As pernas se moveram sozinhas, puxadas por algo além da vontade. Um ímã invisível, um fio de destino que não podia mais ser cortado. Ele começou a seguir o homem, e com cada passo que dava, sentia que estava se afastando do mundo comum e entrando em um domínio onde nada era o que parecia, onde o passado cobrava seus devedores, e onde a verdade, quando finalmente emergia, não pedia licença. Apenas desmoronava tudo ao redor.
A mesa estava num canto escuro da taverna, como um altar esquecido. 3 figuras estavam sentadas em absoluto silêncio. Um velho com os dedos finos e pele manchada pelo tempo, que fitava o vazio como quem já viu demais. Uma mulher cega, de rosto pálido e sereno, que parecia ouvir além da audição. E um garoto, mudo, imóvel, com olhos que não piscavam. Nenhum deles reagia à aproximação, mas todos sabiam que era ele quem faltava ali. O viajante sentiu o corpo resistir. Algo naquela mesa ativava um instinto antigo, primitivo, como os animais que se afastam antes do terremoto. Mas ele sabia que já estava dentro demais. Já tinha visto, lembrado, sido exposto. Não havia mais fuga, apenas a travessia. Ele se aproximou devagar, sentindo o ar pesar ao redor, como se o espaço ao redor da mesa tivesse outra densidade, como se ali o tempo obedecesse outras regras. O homem da capa vermelha apenas parou ao lado, como um guardião, como alguém que o trouxe até ali. Mas não ficaria. Não era papel dele julgar. Era papel dos que estavam sentados. O viajante se sentou com cuidado. A madeira pareceu gemer sob seu peso, mas não o peso do corpo, o peso da consciência, dos pecados, das histórias enterradas que aquela mesa parecia já conhecer de cor. Nenhuma palavra foi dita, e ainda assim, o silêncio era ensurdecedor. O velho respirava com esforço, como se puxasse o ar de outro mundo. A mulher cega inclinou a cabeça em direção a ele, como se escutasse pensamentos. O garoto, inerte, segurava um objeto pequeno entre os dedos, uma pequena adaga de madeira. Ele a girava lentamente, mas sem ruído, sem agressividade, como se aquilo fosse parte de um rito. O viajante tentou falar, mas a garganta secou antes da primeira palavra. Um novo copo foi colocado à sua frente. Ninguém se moveu para fazê-lo. Ele apenas surgiu ali, como um convite ou um teste. Ele hesitou, mas sabia que precisava beber. Não por coragem, por necessidade. O líquido queimou ao descer, e com ele, as lembranças começaram a se mexer, como ratos em um porão fechado há tempo demais. Veio o rosto. Veio o som abafado da traição. A noite em que ele entregou o esconderijo de um irmão, não por sobrevivência, por vantagem, por poder. E a pior parte, ele se lembrou do momento exato em que hesitou, e ainda assim decidiu. 1 segundo bastava para não fazer, mas ele fez. E a cadeira tremeu sob seu corpo enquanto a memória se impunha, sem piedade. O velho começou a falar, mas não com palavras. Sua respiração mudou de ritmo, e com isso, imagens invadiam a mente do viajante. Ele via uma árvore, um laço, um corpo balançando com o vento. A mulher cega murmurava algo incompreensível, mas a melodia invadia os ossos. Era uma canção de condenação. O garoto parou de girar a adaga, e o silêncio se fez absoluto. O julgamento havia começado. Cada memória que vinha à tona era uma facada emocional. Não havia plateia, não havia defesa, só o confronto nu com a própria consciência. Era como se aqueles 3 fossem apenas espelhos, refletindo não quem ele era, mas o que ele havia feito. Cada gesto passado revivido com precisão cruel, cada escolha sendo apresentada de novo, sem o véu do auto-engano. O viajante não chorava, não suplicava, apenas ouvia, via, sentia. Porque naquela mesa, as máscaras não serviam para nada. O anel em seu bolso parecia pesar toneladas. O vinho se tornava mais espesso a cada gole. E os olhares, mesmo o da mulher cega, o atravessavam como lanças. O velho suspirou. O garoto fechou a mão sobre a adaga. E então, tudo parou. Ninguém disse que o julgamento havia acabado. Mas ele sentiu. Não porque algo foi resolvido, mas porque algo foi aceito. A mesa não queria arrependimento, queria verdade. E ele entregou. Ou foi forçado a entregar. Quando se levantou, as pernas ainda tremiam, mas o corpo estava mais leve. Não curado, mas quebrado de um jeito diferente. O tipo de quebra que não mata, mas transforma. Ele mal havia deixado a mesa dos 3 quando o ouviu. Um som que cortou o ar como uma agulha atravessando carne. Era um grito,
mas abafado, distorcido, como se tivesse atravessado paredes grossas, memórias veladas, séculos de esquecimento. Um som que não queria ser ouvido, mas precisava ser libertado. Ele congelou. Ninguém na taverna reagiu. Era como se apenas ele o tivesse escutado, ou como se todos fingissem não ouvir por autoproteção. O grito não era comum, não era de dor física. Era uma dor que vinha de dentro, de um lugar que nem tem nome. Um apelo por libertação, ou por vingança, talvez por perdão. Mas o mais assustador era a familiaridade. Aquela voz, ele já havia escutado antes. Não sabia onde nem quando, mas sabia que aquilo estava ligado a ele de algum modo. Não era coincidência, nunca era. Seus olhos vasculharam o salão. Ninguém o olhava, ninguém se movia. Era como se a taverna de novo tivesse se partido em dois mundos. O que todos fingem ver, e o que ele agora era obrigado a encarar. O som vinha de cima, de novo, do andar proibido, mas não do quarto espelhado. Era mais fundo, mais antigo, como se existisse um cômodo além dos cômodos, um segredo que até o silêncio tentou enterrar. As escadas pareciam mais longas, os degraus mais escuros. Cada passo ecoava como se batesse dentro de um poço. O ar mudava, a atmosfera se adensava. O cheiro era diferente. Não havia mais o calor da lareira, nem o conforto da madeira velha. Ali, tudo era pedra fria, sombra acumulada, murmúrios enterrados nas frestas. Um corredor se abria, estreito, sufocante. No fim dele, a origem do grito. A porta era diferente das outras, de ferro, gasta, sem tranca visível, como se quisesse parecer esquecida, mas a própria presença dela negava isso. Era uma ferida aberta na parede. Ele hesitou. O instinto gritava para voltar, mas a alma já havia cruzado o limite. Aproximou-se devagar. O anel, mais uma vez, parecia pulsar, como se dissesse: é aqui. E então, o som voltou. Mais forte, mais claro, mais desesperado. Era uma voz implorando. Uma mistura de homem e sombra. Algo entre a prece e a maldição. Me tira daqui, dizia, mas havia algo além. Um nome, o dele. Ele encostou a mão na porta, fria como gelo antigo. Ela cedeu, lenta, com um estalo que mais parecia um suspiro. O que ele viu não era apenas um cômodo, era um buraco, uma cela, uma lembrança viva. Ali, alguém ainda estava preso. Sentado ao fundo da cela, havia um homem, ou o que restou de um. Os olhos eram vazios, mas estavam abertos. Os braços pendurados por correntes finas. O corpo, intacto demais para alguém que deveria estar morto há tanto tempo. Ele se virou, e o mais insano de tudo foi reconhecer o próprio rosto. Não como espelho, mas como duplicação. Era ele, preso, implorando, fragmentado em carne e tempo. O viajante recuou, trêmulo. As paredes da cela pareciam se mover, pulsar, como se estivessem vivas, como se respirassem com aquele homem. Não era uma ilusão, era um fragmento de alma, algo que foi deixado para trás. Um pedaço dele, que nunca saiu dali, que ficou preso no exato momento da traição. Enquanto o corpo seguiu, aquela parte morreu. Ou pior, sobreviveu naquele espaço esquecido. O homem preso começou a murmurar. Você disse que nunca contaria. Você prometeu que esqueceria. E o viajante entendeu. Ele mesmo se trancou ali, para não lembrar, para não sentir, para continuar vivendo sem encarar o que fez. Mas agora tudo voltou. E aquela parte presa exigia retorno. Não podia mais ser ignorada, porque não era um outro. Era ele. Era o que restava da consciência, rejeitada. Ele caiu de joelhos. Não havia lágrimas, só o peso. O peso de finalmente ver o que negou por tanto tempo. O grito não vinha mais do preso. Agora estava dentro dele, ecoando, revirando tudo. A cela não pedia libertação, pedia fusão. Era o momento de se reintegrar, de acolher a sombra. Mas ele ainda não sabia se era forte o suficiente, porque abrir a cela significava nunca mais fingir. Ele não sabia se havia fechado os olhos por um segundo ou por uma eternidade.
Quando voltou a si, a cela estava vazia. Nenhum homem, nenhuma corrente. Apenas o eco do próprio nome ressoando nos ossos. Mas algo havia mudado. Algo havia entrado nele, ou talvez saído. Uma troca invisível, irreversível. A alma pesava diferente. E a escada de volta parecia mais estreita do que antes. Ao descer, o corredor o conduziu para outro lado. Um que não lembrava ter visto. Mas a taverna parecia agora dobrar os espaços como quem dobra a realidade. Ele sentia que não estava mais caminhando por madeira e pedra. Estava caminhando dentro de si mesmo. Cada passo, um mergulho. Cada sombra, um reflexo. E então ele parou. Porque à sua frente havia outra porta, diferente de todas as outras. Era de madeira escura, quase negra, com símbolos entalhados por mãos impacientes. Não tinha maçaneta, apenas um vão. A sensação era clara. Aquela era a última porta. O ponto final. A origem de tudo. Aquilo que nunca devia ser visto. Aquilo que a mente bloqueia para que o corpo continue respirando. Mas ele já estava fundo demais. Já havia quebrado pactos silenciosos. E agora, só restava atravessar. Aproximou-se. A porta se abriu sozinha, com um ruído surdo, arranhado, como o suspiro de um segredo sufocado. O ar ali dentro era denso, não por poeira, mas por tempo. O tempo havia parado ali. O que ele viu o fez hesitar. Era um quarto, simples, mas impregnado de uma energia que gritava. Sobre a cama repousavam objetos, um pedaço de roupa, uma espada curta e um pergaminho selado com cera preta. Ele avançou devagar, como quem entra em um túmulo. Cada item ali pulsava memórias. Pegou a peça de roupa. Era de alguém que ele conheceu. Um aliado, um irmão de armas. O tecido ainda carregava o cheiro de fumaça, de ferro, de despedida. Em seguida, tocou a espada. Pesada, familiar. A lâmina que ele jurou nunca mais usar. E por fim, o pergaminho. Ele sabia que não deveria abri-lo, mas abriu. Dentro havia um nome. Apenas isso, escrito com tinta escura, quase borrada. O nome do homem que morreu por sua traição. O nome que ele repetia nos pesadelos. O nome que tentava esquecer. E então, abaixo do nome, uma assinatura. A dele. Como um contrato, como uma sentença. O papel caiu de suas mãos como uma confissão que finalmente se solta da boca. Ele sentiu a sala girar. O chão parecia sumir. As paredes tremiam. O espelho, no canto, se acendeu com luz própria. Ele se aproximou. E o que viu não foi o reflexo de agora. Foi o momento exato em que entregou o amigo. A cena congelada, viva. A troca de olhares, a hesitação. A mentira que saiu de sua boca. E o outro, acreditando. A confiança sendo quebrada em tempo real. Ele caiu de joelhos diante do espelho. Tentou virar o rosto, mas não conseguiu. A imagem se repetia, sem parar, como uma maldição. E ele entendeu. Aquele era o verdadeiro castigo. Não o julgamento, não a cela, mas ver, repetidamente, sem poder mudar, a realidade nua, a decisão feita, a traição consumada. Nada de simbólico, nada de alegórico, só o ato cru, congelado ali, para sempre. E era isso que ele nunca devia ter visto, porque uma vez visto, não há mais fuga. O quarto começou a escurecer, não pela falta de luz, mas pela densidade emocional. Ele se ergueu com esforço. Não havia mais o que entender, só o que carregar. Os objetos ficaram ali, o pergaminho, o espelho, tudo. Ele saiu e fechou a porta, não como quem encerra algo, mas como quem sela um túmulo. Por fora parecia apenas mais uma porta, mas por dentro era o centro do labirinto. Ao retornar ao salão, o mundo parecia diferente, mais leve talvez, mais real, porque agora ele sabia o que nunca deveria ter visto, e mesmo assim, viu. Quando atravessou novamente o salão, seus pés pisavam no mesmo chão, mas não era o mesmo homem. Algo em sua expressão denunciava a travessia. Os rostos à sua volta ainda evitavam contato direto.
Mas agora, algo diferente vibrava no ar. Era como se todos ali soubessem que ele havia ultrapassado a linha que ninguém ousava cruzar. Uma linha que separava os visitantes dos marcados. E ele estava marcado. Pela visão, pela memória, pelo que viu, e nunca mais poderia desfazer. Ele se sentou lentamente à mesma mesa. O vinho estava lá, intacto, como se o tempo tivesse se curvado para esperar seu retorno. Ele não tocou o copo. Não precisava mais. O que antes era dúvida, agora era certeza. A lembrança estava inteira, crua, e ardia como ferro em brasa. Era mais que um segredo. Era a origem de todas as sombras que o seguiam. A escolha que, feita em silêncio, moldou todo o resto. O crime, a traição. O rosto voltou. O do homem que confiou nele, que entregou uma carta para que fosse escondida. Um segredo que, se revelado, condenaria não só o portador, mas um reino inteiro. E ele, tomado pela sede de ascensão, entregou o esconderijo em troca de uma promessa vazia. Um título que nunca chegou. Um ouro que nunca usou. Uma glória que apodreceu antes mesmo de brilhar. Porque o preço cobrado foi muito mais alto do que ele esperava. O nome daquele homem agora soava como uma batida dentro de seu peito, cada vez mais forte, mais ritmada, como se seu próprio coração pulsasse por arrependimento. Ele lembrava dos olhos do amigo quando foi levado. Não gritou, não resistiu, apenas olhou. Um olhar que dizia, eu sei. Um olhar que nunca o abandonou, que o seguiu em cada batalha vencida, em cada noite solitária, em cada copo de vinho que não matava a sede verdadeira. Ele pensou em fugir. Por anos, tentou. Mudou de vilas, de nomes, de histórias contadas à beira da fogueira. Mas nenhuma versão reinventada conseguiu apagar a original, a verdadeira. Porque o crime não ficou na taverna, ficou dentro dele. Como uma cicatriz que não sangra, mas pulsa. Como uma lembrança que não grita, mas sussurra. Sempre nas horas em que o mundo silencia. Sempre quando o vinho acaba. O crime que mudou tudo não foi só a traição. Foi a mentira contada a si mesmo depois. A ilusão de que havia razão. De que era necessário. De que era justificável. Esse foi o verdadeiro veneno. O que o corroeu lentamente por dentro. O que transformou seu rosto em máscara. Sua voz em eco. Seu passado em ruínas. E o mais cruel. Tudo isso aconteceu sem que o mundo notasse. Só ele carregava o peso. Sozinho. As batalhas que travou depois foram só reflexos da guerra interna. Os homens que matou não eram os verdadeiros inimigos. O verdadeiro estava sempre lá. No espelho. No reflexo distorcido que ele evitava encarar. Aquele que ainda segurava a caneta com a qual assinou a condenação de alguém que o chamava de irmão. A culpa não veio com os anos. Ela sempre esteve ali. Apenas adormeceu. E agora estava desperta. Ele se levantou. O salão parecia mais escuro. Ou talvez seus olhos estivessem mais claros, enxergando o que antes fingia não ver. Cada rosto naquela taverna era um espelho de alguma dor, de alguma história não contada. Mas a dele agora estava exposta, não dita em voz alta, mas reconhecida. E o reconhecimento era pior que a punição. Porque doía, porque o desarmava, porque exigia mudança. O crime mudou tudo, mas mais do que isso, revelou quem ele realmente era. Não o soldado, não o estrategista, mas o homem. E esse homem, até aquela noite, estava em ruínas, perdido atrás de máscaras, títulos e copos vazios. Agora, ele sabia. Não havia como voltar. Só havia uma direção: atravessar, carregar, olhar nos olhos do passado e dizer: eu me lembro. Porque esquecer era a maior covardia. A lareira crepitava. O bardo murmurava uma nova canção. E o vinho ainda esperava. Mas ele não precisava mais dele. Pela primeira vez em muitos anos, a sede que ele sentia não era de fuga, era de verdade. E essa verdade nascia do que ele nunca deveria ter feito, mas fez. E agora carregaria, não como punição, mas como marca. A marca do que acontece quando um homem escolhe o caminho errado.
A taverna parecia respirar diferente agora. O salão não havia mudado, mas o silêncio que preenchia o ambiente era outro, mais pesado, mais consciente, como se as paredes tivessem absorvido o que ele viu, como se o chão soubesse onde ele pisou. E os rostos não desviavam mais o olhar. Eles sabiam, não como quem ouviu um boato, mas como quem compartilha de um pacto invisível, um pacto antigo, feito entre os que carregam verdades pesadas demais para o mundo lá fora. Cada passo até sua mesa era uma travessia. O som da madeira sob seus pés soava como tambores de luto. Não havia pressa nem hesitação. Havia apenas a certeza de que agora nada seria como antes. Ele não precisava dizer nada, e ninguém precisava perguntar. A taverna não era lugar de confissões faladas. Era lugar de verdades sentidas. E todos ali sentiam. O que ele carregava já os tocava também. A mulher cega levantou a cabeça em sua direção. O velho mexeu lentamente os dedos sobre a mesa, como se tocasse um instrumento invisível. O garoto, ainda imóvel, parecia observá-lo com um novo tipo de curiosidade. Como se o visse de verdade. Como se agora ele fosse um de nós. Um daqueles que não apenas entraram na taverna, mas que foram atravessados por ela. Que agora pertenciam a algo que não tem nome, mas tem peso. Ele se sentou, mas não como antes. Agora era diferente. Antes ele procurava respostas. Agora ele carregava a pergunta, a única que importa, a que ecoa depois que tudo desmorona. E agora? O vinho ainda estava ali, mas ele não tocou, porque a sede que ele tinha já não podia ser saciada por bebida alguma. Era sede de redenção. Mas não havia redenção ali, apenas consciência. E isso por si só já era um milagre raro. O bardo, no canto da sala, começou a tocar outra melodia, suave, arrastada. Um lamento antigo, quase imperceptível, que mais se sentia do que se ouvia. E a música parecia vir de dentro dele, ou de dentro da própria taverna, como se aquela canção tivesse nascido ali, como se fosse escrita a cada novo visitante marcado. E agora era sua vez de ser cantado. Sua história transformada em som, em memória compartilhada. Ele ouviu cada nota como se fosse um espelho. Cada verso descrevia a dor que não foi dita. Cada acorde revelava as ruínas que ele tentou esconder. E o mais estranho, não doía. Doía antes. Doía quando ele negava. Agora era aceitação. Era silêncio que consola. Era a sensação de que, por mais que o passado não possa ser mudado, ele pode ser carregado com dignidade, sem fuga, sem mentira. As pessoas ao redor ouviam, sem julgar, sem se intrometer, porque todos tinham sua canção esperando. Todos, cedo ou tarde, seriam lembrados. Ali, ninguém era puro, mas todos podiam ser vistos. E ser visto, às vezes, é tudo o que um homem precisa para não se afogar. Ele olhou em volta e, pela primeira vez, devolveu os olhares. Sem medo, sem escudo, apenas com o rosto nu de quem voltou do inferno interior. A música terminou com uma nota longa, baixa, que parecia se prender ao ar como névoa. E então, o silêncio voltou. Mas não era vazio. Era cheio. De presença, de respeito, de reconhecimento. O velho fechou os olhos. A mulher cega sorriu levemente. O garoto recostou a cabeça na parede como se agora pudesse dormir. E ele respirou. Pela primeira vez em muito tempo, respirou sem se esconder. A taverna parecia mais escura, mas ele via mais. Não com os olhos, mas com algo por dentro. Ele sabia que nada estava resolvido, que o mundo lá fora continuaria indiferente. Mas aqui dentro, algo foi resgatado, talvez não perdoado, mas aceito. E isso era o que importava, porque há dores que não se apagam, mas que, quando vistas, param de gritar. Ele se levantou devagar. Não havia pressa, nem fuga. Apenas passos calmos, firmes. Não era mais o mesmo homem que entrou, e todos sabiam disso, inclusive ele. O bardo não se levantou. Permaneceu no canto, com o instrumento encostado ao peito, como se fosse uma extensão do próprio corpo.
Mas seus dedos começaram a se mover outra vez. Não com pressa, não por hábito, com intenção. Cada corda tocada era como uma linha sendo puxada do fundo do peito. E todos os olhos se voltaram para ele. Não por curiosidade, mas por reverência. Porque sabiam, essa música seria diferente. O viajante também sabia. Antes mesmo da primeira nota real, sentiu o ar mudar. Um silêncio se instalou com mais força que 1000 vozes. Era como se o tempo prendesse a respiração. E então, a primeira nota soou, baixa, trêmula. E logo em seguida, o primeiro verso. Não era um canto qualquer, era um relato, uma confissão ritmada. Era a história dele sendo cantada, por alguém que não deveria saber, mas sabia. A letra falava de um homem que partiu sem se despedir, de um coração endurecido por escolhas que só ele conhecia, de um olhar que evitava espelhos e de um crime enterrado num lugar onde a luz não entrava. Cada verso era como uma flecha cravando certezas. E aos poucos, os fragmentos da história se encaixavam diante dos presentes. Todos ouviam, mas era ele quem sentia como se cada sílaba saísse de sua própria boca. Ele não chorou, mas o rosto carregava a expressão de quem já não tem onde esconder nada. O bardo o olhava com firmeza, mas sem julgamento. A música era dura, mas não cruel, porque ali a crueldade já havia acontecido. O que restava agora era a lembrança. E lembrança dói de outro jeito. A música falava também de perdas invisíveis, daquelas que ninguém viu acontecer, mas que consumiram tudo por dentro. O som do instrumento acompanhava a letra como uma fogueira que arde lentamente. As cordas vibravam como se conhecessem a alma do personagem. E no fundo, era isso mesmo, porque a história não era só sobre o viajante. Era sobre todos os que ali estavam. Sobre quem já errou, sobre quem carrega um arrependimento que nunca foi dito, sobre quem sobrevive, mas não esquece. No meio da canção, houve uma pausa, breve, mas intensa. Um suspiro coletivo parecia prender o ar. E então, o bardo retomou com uma virada inesperada. O tom mudou. A melodia ficou mais aguda, como se subisse um morro íngreme. E as palavras começaram a falar de perdão. Mas não o perdão que se pede. O perdão que se conquista quando se tem coragem de olhar o próprio abismo e não desviar. Ele sentiu as palavras o atravessarem com brutalidade. Não porque o acusavam, mas porque o entendiam. Pela primeira vez, não era um julgamento. Era uma tradução. Um reconhecimento da dor, da falha, da tentativa de consertar. Mesmo quando não há mais conserto. Mesmo quando tudo que resta é seguir. Mas seguir com verdade, com o peso que se assume e não mais se esconde. O salão se manteve em absoluto silêncio até o último acorde. E quando ele veio, não houve palmas, apenas o som do instrumento sendo repousado com cuidado, como se a história, agora cantada, finalmente pudesse descansar. O bardo baixou a cabeça, e o viajante sentiu algo soltar dentro dele. Não era leveza, era outra coisa. Um espaço, um vazio que se abre depois que a dor encontra nome. Ele não sabia se a canção era para ele, ou por ele, ou através dele, mas sabia que foi necessária, que sem ela, algo teria permanecido trancado, e que agora, uma porta interna havia sido aberta, não para escapar, mas para respirar. O bardo não disse mais nada, nem precisou. A canção já havia dito tudo, e ele ouviu tudo. Ele se levantou, e o salão inteiro pareceu inclinar-se com o gesto. Não fisicamente, mas simbolicamente. Como se todos dissessem, agora sim, você pode partir. Ele se levantou como quem desperta de um longo sono. Não um sono leve, comum, mas um daqueles pesadelos profundos onde a alma se debate em silêncio. O banco ficou para trás, frio, testemunha muda do que aconteceu ali. Nenhum olhar o impediu. Nenhuma voz o chamou, mas todos sabiam. Era hora de partir. E mais importante, ele sabia. Porque há silêncios que dizem mais do que qualquer despedida. Ao caminhar até a porta, sentiu o corpo responder com estranheza. As pernas iam firmes, mas havia uma leveza artificial.
como se a dor tivesse se tornado parte da estrutura óssea. O salão, antes tão denso, parecia agora mais espaçoso, ou talvez fosse ele que ocupasse menos, que não precisasse mais se inflar para parecer inteiro. Os passos eram lentos, não por hesitação, mas por respeito. Como quem sai de um templo. A madeira sob seus pés rangia diferente, como se reconhecesse a mudança, como se dissesse: você não é mais o mesmo. E ele não era. O rosto carregava marcas invisíveis, não de violência, mas de lucidez. O tipo de cicatriz que se forma quando se olha para dentro e não se vira o rosto. Ao alcançar a porta, ele parou. A mão repousou sobre a maçaneta com a delicadeza de quem toca um limiar entre dois mundos. Ele respirou fundo. Atrás de si, tudo estava em silêncio. Mas não era o silêncio da omissão. Era o silêncio da aceitação. Aquela taverna não prendia ninguém. Ela apenas esperava que cada um soubesse a hora de sair. E essa hora havia chegado. Não porque ele estava curado, mas porque estava desperto. Sabia agora o que carregava. Sabia o que fez. E mais ainda, sabia quem era depois da queda. Ao abrir a porta, o vento da madrugada o acolheu. Um vento frio, úmido, que entrava pelas frestas do manto como dedos antigos. Mas não incomodava. Era familiar. Era o mesmo vento que o trouxe até ali. Mas agora ele o atravessava de outro jeito. Não com urgência, com presença. Lá fora, a vila seguia adormecida. As casas respiravam quietas. Os telhados estavam cobertos por uma camada fina de névoa. O mundo real esperava. Mas a pergunta se impunha, crua, inevitável. Para onde ir agora? A estrada estava à sua frente, a mesma de antes, mas não era igual. Porque quem a percorreria agora não era mais o fugitivo. Era o portador de uma verdade, de uma lembrança, de um pacto íntimo. Ele não tinha destino, mas tinha direção. E isso era novo, porque às vezes não é preciso saber para onde ir, só é preciso não voltar para onde estava. Ele caminhou lentamente pela vila. Nenhum cão latiu, nenhuma janela se acendeu. Era como se a noite o protegesse, como se respeitasse seu silêncio. A lama ainda cobria o chão, as poças refletiam o céu escuro, e seus passos se apagavam com rapidez, como se a terra quisesse guardá-lo em segredo. Ele não se apressou, porque a pressa agora parecia coisa de quem ainda está tentando escapar de si. No alto da estrada, parou. Olhou uma última vez para trás. A taverna, quase invisível na neblina, ainda estava ali, sem luz, sem som, mas viva, como um coração batendo em silêncio. Ele não sabia se voltaria. E, estranhamente, isso não importava, porque ela já estava dentro dele, como um livro lido que muda o leitor, como uma cicatriz que o tempo não apaga, mas ensina a tocar sem dor. Ele seguiu em frente, passo após passo, e com cada passo, o peso não diminuía, mas se organizava. Não era mais caos, era estrutura, e isso fazia diferença. Ele carregava lembranças, sim, mas agora elas não o arrastavam, o acompanhavam, como sombras fiéis que não ameaçam mais, apenas lembram. E isso, ele sabia, era liberdade. O caminho à frente era escuro, frio, sem certezas, mas havia uma paz estranha nisso, porque quem já enfrentou seus próprios fantasmas não teme mais os ruídos da estrada. Enquanto o viajante desaparecia entre a neblina e a escuridão da estrada, a taverna permanecia, silenciosa, imóvel, como uma testemunha antiga que sabe esperar. Ela não se apaga quando as portas se fecham. Ela adormece, como um monstro antigo que sonha devagar. O salão vazio guarda os sons da noite anterior. A mesa, o vinho seco, os bancos tortos. Tudo ali respira em silêncio, porque a história não terminou. Só mudou de protagonista. A brisa gelada volta a soprar, empurrando folhas secas para junto da porta. O luar tenta atravessar as janelas turvas. E então, passos. Passos vindos da vila. Lentos, pesados, carregados de uma dor antiga. O som é familiar, porque é sempre o mesmo som, com variações sutis.
Cada alma carrega sua própria melodia de aflição. E a madeira responde como quem reconhece o padrão. Alguém está chegando. A figura surge na névoa. Um homem. Cansado, sujo de estrada, olhar perdido. Os ombros curvados por algo que ele ainda não nomeia. Mas carrega. Sempre carregam. A taverna o observa sem janelas, sem olhos, mas vê. Porque ela não precisa ver com pupilas. Ela sente. E o que ela sente é o mesmo que sentiu na noite anterior. E na anterior. E na anterior. A roda gira. O ciclo continua. E mais uma história se aproxima. Ele para diante da porta. O mesmo tempo de hesitação. O mesmo suspiro. O mesmo impulso dividido entre ir embora ou entrar. O mundo lá fora parece querer retê-lo, mas ele já está dentro. Antes mesmo de abrir a porta, algo já o puxou para dentro de si mesmo, porque ninguém chega àquela porta por acaso, e ninguém sai dela como entrou. A maçaneta range, a madeira cede, e a taverna respira de novo. Ao entrar, é engolido pela penumbra, pela fumaça leve de velas esquecidas, pelo calor abafado que parece não vir de chamas, mas de memórias condensadas. Os olhos demoram a se ajustar, mas a alma reconhece. Há algo ali que o chama, que o envolve, que o faz sentir que, de algum modo inexplicável, já esteve ali, em outro tempo, com outro rosto, talvez com outro erro, mas o mesmo peso. Ele se senta. A taverna o acomoda sem pressa. Um copo de vinho aparece. Ninguém o serve. Ninguém o cumprimenta. Mas ele não estranha, porque o ritual começa antes do entendimento. A música ainda não começou. O bardo ainda não despertou. Mas tudo está no lugar. A história anterior mal esfriou. E a nova já começa a germinar. É sempre assim. Porque as dores humanas não têm fim. Só mudam de roupa. Os três da mesa ainda estão lá. O velho, a mulher cega, o garoto mudo. Não dizem nada. Não se movem. Mas existem, como âncoras entre mundos, como juízes silenciosos de verdades enterradas. O novo visitante ainda não os vê, mas em breve os sentirá, porque a taverna sempre leva os homens até eles. E eles sempre sabem quando chegou a hora. Tudo é questão de tempo. E o tempo ali não se mede por relógios. O vinho desce pela garganta do recém-chegado. O sabor é estranho, familiar e novo ao mesmo tempo, como um gosto de algo esquecido. Ele encara o copo, sente o peso de olhos invisíveis, mas ainda não entende. Ainda acha que é só uma noite, só uma pausa, só um abrigo. Ah, como todos chegam acreditando nisso. E como todos descobrem rápido demais que não há pausas ali, apenas revelações. A lareira estala, a primeira nota do instrumento soa. O bardo começa. Não é uma música conhecida, é um prenúncio, um aviso disfarçado de melodia. O viajante anterior levou sua canção consigo. Agora essa será escrita do zero. Cada gesto, cada silêncio, cada escolha. A história está prestes a começar. E ninguém pode impedir. Nem ele. A porta se fecha sozinha. Sem vento, sem mãos. A taverna está cheia de novo. Não de pessoas, mas de ecos. E quando os ecos se encontram com uma alma despedaçada, o ciclo recomeça. Sempre. O bardo, imóvel no canto da sala, ergue os olhos devagar. O novo visitante não percebe, mas já está sendo observado. Não com julgamento, mas com espera. Porque o bardo nunca canta à toa. Cada nota exige um preço. Cada melodia abre uma porta. Ele toca devagar, como quem acaricia uma lembrança que ainda não aconteceu. A melodia começa a se formar no silêncio. E o silêncio, por sua vez, se curva em reverência. É difícil dizer se a música é triste ou bela. É ambas, porque ela carrega o tom exato das histórias que ainda não foram contadas. É o tipo de som que penetra sem pedir permissão. E o homem novo na taverna começa a senti-la antes de realmente ouvir, como se a própria música sondasse sua alma em busca de fragmentos soltos. O bardo sabe o que faz. Sua função não é entreter, é revelar.
O salão acompanha em silêncio. Os três na mesa permanecem estáticos, mas atentos, como se cada nota tocada fosse uma chave girando dentro de um cofre. E o homem começa a inquietar-se. Mexe os ombros, ajusta o manto, olha em volta. Sente que algo está prestes a acontecer, mas não entende o que. A música o desnuda, não de roupas, mas de defesas. E ele ainda não sabe que está sendo escrito. Porque é isso que o bardo faz. Escreve com som, escreve com ausência, com repetições e pausas. Cria o mapa da alma de quem ouve. Um mapa que só pode ser lido por quem já caminhou por ele. E o viajante anterior saberia reconhecer os caminhos, porque são todos parecidos. Mudam os rostos, os nomes, os crimes. Mas a dor é sempre a mesma. Só muda o disfarce. A canção cresce, ganha corpo, toma conta do ar. E pouco a pouco os elementos surgem. O abandono, o erro, a mentira, o silêncio que se transformou em prisão. Cada elemento encontra eco em quem escuta. Não apenas o novo visitante, mas todos ali. Porque em algum lugar, aquela história também é deles. Também é nossa. É a canção dos que erraram, dos que ainda buscam, dos que não esqueceram. A música não julga, não absolve, mas escancara. Mostra o que foi escondido, deixa nu o que foi disfarçado. E quando faz isso, algo se quebra. Sempre se quebra. O homem toca o copo, mas não bebe. Fecha os olhos por um instante. A melodia o alcança por dentro. E é ali, no espaço entre um acorde e outro, que ele lembra. Um nome, um lugar, um rosto. O início de tudo. O bardo o observa discretamente. Ele sabe que está funcionando, que a música está rasgando as barreiras internas. E quando isso acontece, a taverna escuta também. As paredes vibram levemente. As chamas tremulam em outro ritmo. É como se o prédio inteiro respirasse junto. Como se dissesse, mais um está despertando. Porque a última canção não é a de quem vai, é a de quem acaba de chegar. Mas o mais enigmático da canção é que ela também é uma despedida. Não só um começo, é um eco do que foi e um presságio do que será. Ela carrega o peso dos que passaram por ali, os fantasmas que nunca foram embora, as palavras que nunca foram ditas. E enquanto o homem escuta, sem saber ainda o que se forma, a música termina, não com explosão, mas com silêncio. O bardo repousa o instrumento sobre o colo, fecha os olhos e não diz nada, porque a canção falou por ele. Ela cumpriu seu papel, despertou algo, plantou a semente. O resto é com ele, com o tempo, com as portas internas que ele decidir abrir ou manter trancadas. Mas uma coisa é certa, a canção o marcou. E não há como desmarcar o que foi sentido de verdade. A última canção nunca é de fato a última, porque sempre haverá outro. Sempre haverá um novo homem com o mesmo olhar perdido, com a mesma alma ferida, com os mesmos segredos pesando no peito. A taverna continuará, tocando histórias em forma de música, revelando com silêncio o que o mundo lá fora ensina a esconder. A taverna é um lugar, mas também não é. Ela tem paredes, portas e escadas, mas nenhuma planta a registra, nenhum mapa a localiza, porque o que ela realmente é, só se entende depois de passar por ela. Ela existe entre tempos, entre escolhas, entre as partes de nós que nunca são ditas em voz alta, aquela culpa que negamos, aquela memória que evitamos, aquela face nossa que evitamos encarar no espelho. Alguns chegam a ela pelo acaso, outros pelo cansaço, mas ninguém entra por curiosidade. Todos chegam quebrados, às vezes sem saber, às vezes conscientes demais. E quando a porta se abre, nada mais volta ao lugar, porque ela não transforma com violência, ela transforma com lembrança, com silêncio, com reflexo. A taverna é o ponto onde o homem para de mentir para si mesmo. Dentro dela, tudo é simbólico, mas nada é falso. Cada olhar tem peso, cada copo tem história, cada canção tem um dono. E mesmo quando você acha que ninguém te vê, alguém entende. Porque todos ali carregam algo,
E esse algo molda o ar, o tempo, o ritmo. A taverna é feita disso, dos fragmentos de dor que as pessoas fingem não carregar, mas carregam. E você? Onde está a sua taverna? Em que noite escura da sua vida ela se revelou? Talvez tenha sido no silêncio do seu quarto. Talvez no olhar de alguém que você magoou. Talvez em uma lembrança que te visita sempre na mesma hora. A verdade é, todos nós temos uma. Alguns entram, outros batem e vão embora. Mas os que atravessam nunca mais são os mesmos. Porque atravessar dói, mas cura. De um jeito torto, silencioso, honesto. A taverna não oferece redenção fácil. Ela oferece o espelho. E cada um decide o que fazer com o que vê. Alguns voltam correndo. Outros tentam queimar tudo por dentro. Mas há os que encaram, os que aceitam, os que carregam. Esses sobrevivem de outro jeito. Não mais inteiros, mas mais reais. A jornada não termina ao sair pela porta. A estrada é longa, mas agora há um novo peso e um novo silêncio. Um silêncio que observa, mas não acusa. Que acolhe, mas não esquece. E o mundo lá fora não entende. Porque só quem já sentou naquela mesa, entre o velho, a cega e o garoto mudo, sabe como é. Só quem viu o reflexo e suportou ficar olhando. A taverna existe em todos nós, como um ponto onde as máscaras caem, como uma memória antiga que nunca foi contada em voz alta. E por mais que você finja que não, ela sempre volta. Em forma de sonho, de angústia, de arrependimento, de saudade de algo que você nem sabe o que é. Porque é isso que ela faz, nos faz lembrar do que fingimos esquecer. Não é preciso estar pronto para entrar, porque ninguém nunca está. A porta se abre quando é a hora, e a única coisa que se espera é que você entre, que você tenha coragem de se sentar, ou, ao menos, de ouvir. Às vezes, ouvir já é o suficiente, porque tem histórias que curam só por serem compartilhadas, e tem dores que amolecem, só por serem vistas. E agora que você escutou até aqui, talvez tenha sentido isso também. Talvez tenha reconhecido algo, um nome, uma lembrança, uma dor. E se isso te tocou, mesmo que só um pouco, a taverna já fez o que precisava. Ela não precisa que você a entenda, só que você a sinta, que você leve uma parte dela com você. Se isso fez sentido para você, comenta aqui, eu tô aqui. Ou escreve nos comentários, qual parte da sua história você ainda evita visitar. A taverna escuta, sempre.